como empreendedora. Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui? Eu costumo dizer que a vida a gente acontece algumas coisas que vão direcionando. A gente tem que estar preparada para as direções que a vida nos dá, em vez de ficar chorando. Então, eu sempre busquei, em toda a minha história profissional, verificar o que aquele movimento estava querendo me dizer. Então, quando eu entrei na Caixa com 21 anos de idade. Como eu tinha concluído o meu curso de psicologia, eu fui para a área de treinamento. Então, durante muitos anos, eu trabalhei na área de treinamento da Caixa Econômica e chegou uma época que foi a explosão da internet, começaram os treinamentos à distância, aí era por vídeo, então não tinha mais aquela coisa tradicional de que a gente tinha um setor de instrutores na época, então os treinamentos eram presenciais e quando isso começou a diminuir, eu já comecei, junto com uma amiga, a gente começou, opa, esse negócio vai acontecer algo, não vamos esperar acontecer. Foi quando a gente montou uma empresa paralelo e começamos a fazer consultoria de RH em algumas cooperativas. Então, iniciamos na Unicred, era a cooperativa dos médicos de Florianópolis, que inclusive na época, quando a gente começou, tinham 20 pessoas, hoje é uma potência, eu fiquei lá durante quase 10 anos. E eu trabalhava na Caixa e fazia consultoria. Aí chegou uma época que o treinamento simplesmente deixou de existir. Cortaram a área de treinamento, o ponto se era daquela época, eu acho que percebeu isso. Então, passou tudo a ser coordenado por Brasília, que era um grande setor que fazia os treinamentos todos virtuais. E aí, nessa época, eu falei, não vou ficar nessa empresa, que aí todo mundo na época tinha que ir para uma agência, e aí eu fui convidada para fazer um projeto na Assembleia Legislativa de treinamentos à distância, coordenar todo o processo. Aí eu fui para a Assembleia, não, mas não, tem a minha história muito longa. Eu estava no treinamento, aí estava diminuindo o treinamento, já com essa coisa de extinguir, a Superintendência de Blumenau me convidou para ser gerente administrativo lá na Superintendência de Blumenau. Nunca tinha saído da minha cidade, mas eu digo, não, bora lá. Era uma proposta muito boa, fui para Blumenau. Fiquei durante um ano em Blumenau. Então, foi a primeira vez que eu saí da minha terra natal, com 2 filhos, meti a cara e fui. Na época eu tinha me separado, fazia um pouco tempo, fui para Blumenau. Passou um ano, eu estava em Blumenau, superintendente da FEPESE, que é a fundação aqui de Florianópolis, o presidente da FEPESE me convidou, ele sabia do meu trabalho, ele também fazia uns trabalhos lá na Superintendência de Blumenau, e ele falou, Cleide, tenho mais um ano de presidência na FEPESE e eu preciso de alguém super dinâmico como tu. E tu aceita topa o desafio de ser superintendente na FEPESE? E aí, mais uma vez, me deu frio na barriga, porque até então eu tinha saído da minha terra natal. Agora, eu ia sair da terra que eu tinha escolhido e tinha que sair da empresa que eu estava trabalhando há muitos anos. E na Caixa a gente tem a possibilidade de pegar licença sem vencimento. Aí era a possibilidade de eu voltar para minha terra natal em uma outra empresa. Falei, bora lá, bora lá. E aí fiquei durante um ano como superintendente na FEPESE, terminou o mandato dele, a gente teve que sair, só que quando a gente começa a fazer um movimento de um trabalho de outras pessoas, a gente começa a ter visibilidade e começa a ter convites. Então, antes de eu terminar o trabalho na FEPESE, eu já estava sendo convidada para coordenar esse projeto na Assembleia. Aí coordenei esse projeto na Assembleia, fiquei mais um tempo afastada da Caixa, e aí voltei, depois de ter concluído o projeto, voltei para a Caixa mais um pouco,